Seleção. Duas das funções da área de gestão de pessoas que estão prestes a sofrer transformações. Qual será o papel da tecnologia neste campo? Saiba tudo já de seguida com Deli Matsuo, CEO da Zup Innovation. Bem-vindo! Olá, tudo bem, pessoal? Primeiro, obrigado pela oportunidade de falar para vocês. Eu não moro no Brasil, eu morava no Brasil, hoje eu moro na região de Boston, então eu estou falando para vocês aqui de Boston. O meu assunto de hoje é falar sobre o uso de data e data-driven decisions em recrutamento. Então, eu preparei meia dúzia de slides para mostrar para vocês sobre como vocês podem adotar dados e tecnologia no recrutamento. É o suficiente para começar a discussão e, eventualmente, vocês aprofundarem a pesquisa de vocês sobre o assunto. Eu vou começar mostrando, então, os meus slides. Me dá um segundo. Vamos lá. Então, no geral, por que as pessoas cometem erros em recrutamento? A causa primordial é que a gente julga que a gente é melhor entrevistador do que efetivamente a gente é, né? A gente acha que é ótimo para julgar o caráter dos candidatos. A realidade é que os dados mostram que isso não é verdade. E normalmente a gente acaba usando vieses inconscientes na tomada de decisão de recrutamento. Então, como é que as empresas aprendem a usar dados para diminuir o risco de tomar a decisão equivocada durante o processo de entrevista? As empresas que aprendem a fazer esse tipo de trabalho usam uma entrevista estruturada, né? Eles têm perguntas pré-determinadas que são desenhadas para medir alguma coisa. A segunda coisa que as empresas que fazem recrutamento estruturado em dados fazem é descobrir que a variável que você precisa controlar não é o candidato, mas o entrevistador. Eu vou parar aqui a apresentação por um segundo para explicar isso com cuidado, porque essa é uma parte importante dessa explicação. Num processo seletivo numa empresa, a constante são os entrevistadores. Os candidatos, obviamente, você entrevista uma série de candidatos e cada candidato é diferente. Então, se você quiser ter uma decisão estruturada de recrutamento, o importante é você controlar a qualidade dos seus entrevistadores. E a qualidade dos seus entrevistadores vai garantir o resultado ótimo de um processo de entrevista. Então, vou dar um exemplo para vocês que vai parecer bastante lógico. Se você, o CEO da empresa e o CFO da empresa sempre entrevistam os candidatos para uma determinada posição e vocês se habituam a fazer aquelas entrevistas, aos poucos vocês aprendem o que precisa para poder ter um candidato de sucesso na sua empresa. Então, o que acontece é que os entrevistadores eles vão melhorando a sua técnica de entrevistas, vão identificando naquilo que eles são bons e, eventualmente, o CFO passa a ser o indivíduo que é o melhor identificador para performance de alguém na área de finanças. E o cara de vendas talvez seja o melhor para relacionamento interpessoal. E o CEO para fit cultural. Então, no processo de entrevista, vocês vão se especializando. O que empresas como o Google, as empresas do Vale do Silício fazem em geral eles aprendem a medir a performance dos entrevistadores normalmente em 3 categorias: a habilidade cognitiva dos candidatos, experiência profissional e fit cultural. Então, os entrevistadores eles dão notas para cada um dos candidatos nessas categorias e o time de recrutamento monitora a qualidade desses feedbacks. Então, você aprende a medir a performance dos entrevistadores e compara contra a performance dos funcionários depois que eles são contratados. Se esse grupo de 3 entrevistadores definiu que esse candidato é um candidato nota 9 e ele realmente performa como um profissional nota 9, então esse painel de entrevistadores é competente para contratar um engenheiro de software ou um vendedor.
Então, novamente, é importante vocês aprenderem a medir a performance dos entrevistadores, não dos candidatos. Essa é uma mudança importante para quem está pensando em usar dados para tomada de decisão. Muito bem. Como é que você pode fazer esse tipo de anotação? Isso aqui, por exemplo, é um dossiê que a gente usava no passado. Ele tem aqui, está meio pequenininho, mas eu explico para vocês. Basicamente são os nomes dos entrevistadores, as categorias habilidade cognitiva, experiência profissional e fit cultural, e as notas seguindo uma escala aqui de 1 a 5, que é de 1 a 9 é insatisfatório, 2 a 2,9 é satisfatório, 3 a 3,9 é ótimo, 4 a 5 é excepcional. Então, você calcula as notas de cada um dos entrevistadores, tem um score final, e aí isso te ajuda a tomar a decisão se o candidato é um bom candidato. Uma das coisas que você faz ao acumular suficiente informação é você dizer, olha, este candidato, Bruno, tirou uma nota final 3,7. 3,7 é P90 dos candidatos dos últimos 12 meses, o que significa que ele está entre os 10% melhores candidatos que passaram no processo seletivo. Isso te ajuda a tomar a decisão. Da mesma forma, a gente tem, durante o processo de recrutamento, uma coleta enorme de dados que vocês podem fazer e, aos poucos, ir treinando o modelo de decisão. Uma das coisas que a gente fez lá no Google foi usar algoritmos de pré-qualificação dos candidatos. Então, a gente identificou a gente avaliou candidatos em mais de 300 variáveis, desenvolveu teste de personalidade, de comportamento, e fez uma análise, uma regressão logística, que é um cálculo estatístico para definir quais dessas variáveis eram importantes, e aí a gente criou um formulário, e esse formulário tem perguntas do tipo: você, em algum momento, começou uma entidade sem fins lucrativos? Você já começou um clube ou um grupo de recreação? Você já competiu em esportes em nível nacional? E ao ter a pessoa responder essas perguntas, você tinha um conjunto de pontos e você ia calculando quais eram os candidatos com maior probabilidade de ter êxito no processo seletivo do Google. Então, isso te permitia ranquear os candidatos. Isso aqui é um exemplo muito primário, mas hoje eu fiz essa brincadeira aqui com o ChatGPT, que você pode fingir que você é um entrevistador tentando contratar um diretor de recursos humanos. E aí ele fala, claro que sim. Eu falei, tá bom, então vamos fazer uma entrevista de mentirinha. Começa com a sua pergunta. E aí ele faz a primeira pergunta, eu respondo, e eu pergunto para ele como é que eu respondi, como foi a qualidade da minha resposta. Ele faz uma análise. Então, se você aprender a usar esse tipo de tecnologia, em questão de 2 anos, as entrevistas serão feitas por bots. Porque é muito mais fácil você subir o currículo de um candidato e um bot analisar o currículo de um candidato. Tem vários indicadores, vários marcadores no currículo de um indivíduo que determinam se ele é um candidato viável, um bom candidato, um candidato medíocre para aquela posição. O uso de dados em recrutamento está passando por um momento de renascença e a gente vai ver uma aceleração muito grande no uso de tecnologia para recrutamento. Coisas bem simples como... Eu trouxe aqui o meu próprio currículo, né? Então, se você olhar histórico de um indivíduo numa empresa, você vê de quanto em quanto tempo ele é promovido ou ele troca de posição. Se ele é promovido de vendedor para marketing, depois de 1 ano e meio ele é promovido de novo em marketing, você está olhando para um indivíduo que consegue aprender rapidamente e evoluir na carreira. Esses são indicadores que você não precisa nem entrevistar a pessoa, você consegue identificar no currículo. Portanto, hoje passível de você fazer ranqueamento de candidatos e selecionar os seus melhores candidatos sem precisar necessariamente entrevistá-los e trazer só os finalistas para as entrevistas. Então, o uso de tecnologia hoje no recrutamento vem se acelerando e vocês vão ver muita tecnologia e aí fala um pouco dos nossos vieses. Eu recomendo que vocês leiam esse material
E aqui tem uma série de questões de prática de entrevista que a gente usa, a gente não usa, e por que não usa, e qual é o impacto disso nas decisões de entrevista. Então, eu estou tentando resumir aqui para vocês em 10 minutos, é o seguinte. Normalmente, a gente acha que sabe recrutar. A gente acha que é uma questão de one-on-one, de falar com o indivíduo e de ler o indivíduo. Mas não é tão simples quanto parece. A maior parte das pessoas comete muitos erros de interpretação. A gente tem vieses e a gente, durante a entrevista, em vez de tentar objetivamente medir a capacidade do indivíduo, a gente começa a fazer pergunta tentando confirmar a nossa crença, seja ela positiva ou negativa. Se você gosta do candidato, você tenta confirmar que o candidato realmente é tão bom quanto você imagina que ele seja. Se o candidato é menos... tem menos afinidade com você, você tenta identificar áreas em que você acha que ele vai falhar, e aí você entra num viés de confirmação. Isso é super comum em processo de entrevista. Então, quando você olha para recrutamento como um todo, o que a gente vê é que as empresas que aprendem a fazer recrutamento usando dados, usando ciência para tomada de decisão, tendem a ser muito mais proeficientes na contratação de profissionais de alta qualidade. E eu não preciso dizer para vocês que quanto maior a densidade de talentos dentro da sua organização, maior a probabilidade da sua empresa inovar, crescer e continuar crescendo em business. Então, essas empresas do Vale que trabalham com inovação aprenderam a fazer recrutamento num nível de proeficiência que talvez poucas empresas consigam operar. O que eu acabei de mostrar para vocês aqui não tem nada de caro ou impossível de desenvolver. Não é rocket science, é disciplina de tomada de decisão, de como vocês operam o sistema de recrutamento. Um último exemplo para vocês é sobre como o Google define, por exemplo, e definiu lá atrás, em 2012, 10, a quantidade de entrevistas que eram necessárias para definir se um candidato era um bom candidato ou não. Na época, quando fui contratado no Google em 2006, 2005, eu fiz 14 entrevistas. Não, 18 entrevistas. E não era incomum você ver pessoas fazendo 14 entrevistas. Em algum momento, o Google fez uma análise estatística e definiu qual era a probabilidade de um indivíduo ser rejeitado depois da primeira entrevista. Ele foi entrevistado pela primeira vez, 70% era rejeitado. Dos 30% que ficaram e eram entrevistados uma segunda vez, 20% eram rejeitados. Na terceira entrevista, 5% eram rejeitados. Na quinta entrevista, 1% era rejeitado. Na sexta entrevista, já era quase zero. O que o Google faz? Ele fala, olha, o número máximo de entrevistas necessário são 6. Porque a probabilidade do candidato ser rejeitado após a sexta aprovação é praticamente zero. Então, não tem necessidade de você continuar entrevistando. Então, quando você fala de uso de data, de análise de dados para tomada de decisão e recrutamento, é disso que você está falando. É de aprender, a medir a performance dos entrevistadores, porque estes são os elementos que você consegue controlar, a qualidade dos seus entrevistadores você consegue controlar, você consegue medir, porque a performance você mede quando a pessoa é contratada pelos entrevistadores e depois a pessoa performa ou não performa. 2, você aprende a medir tudo que você faz em recrutamento, velocidade, quantidade de entrevistas, perda de candidatos pelo caminho, número de rejeições, você aprende a medir tudo em recrutamento. 3, você começa a construir algoritmos de otimização para poder facilitar o processo de decisão e encontrar mais rapidamente falsos positivos. E agora, finalmente, eu acho que a gente está entrando numa era onde a interação passa a ser mais com AI do que qualquer coisa. Eu acho que a gente vai ver entrevistadores robóticos ou sistemas de entrevista automatizados que vão influenciar rapidamente a forma como as empresas selecionam candidatos. A leitura dos currículos vai passar a ser automática e a qualificação dos candidatos automaticamente feita pela leitura dos currículos.
Eu acho que isso acontece nos próximos 18 meses, 24 meses. Vocês vão ver empresas utilizando esse tipo de tecnologia. É isso. ATS, que está dentro do nosso escopo também de conversa hoje. Tem várias tecnologias sendo desenvolvidas. Eu não recomendo que vocês tentem desenvolver o seu sistema próprio, mas também não acho necessário vocês contratarem um sistema de recrutamento ultra sofisticado, assim. Tudo que eu mostrei para vocês hoje é uma coisa que vocês fazem em Excel, assim. Tem zero necessidade de vocês utilizarem um sistema específico para isso. Acho que vocês vão precisar utilizar um sistema deste porte, um sistema robusto de ATS, se vocês realmente estiverem contratando na casa de centenas de profissionais por ano, assim. Mas se você está contratando algumas dezenas de profissionais por ano, eu acho que Excel é mais do que suficiente. O que precisa realmente é só a disciplina de fazer isto bem. Eu recomendo que vocês estudem o assunto. Finalmente, minhas últimas mensagens aqui para vocês. Eu recomendo que vocês estudem o assunto com profundidade, porque recrutamento vai ser importante para vocês daqui para frente, na competição pelo talento e para posicionar tanto o Brasil quanto Portugal como centros de excelência para tecnologia, na capacidade de identificar corretamente e de contratar os melhores talentos vai fazer muita diferença para a gente crescer a relevância dos dois países no cenário global de tecnologia. Eu acho que os Estados Unidos faz isso muito bem e essa é a razão principal pela qual as empresas americanas tendem a ser as principais fontes de inovação no mundo de tecnologia. Começa no recrutamento, não é só benefícios ou salário ou qualquer coisa parecida, não é só o Vale do Silício, mas é a capacidade de recrutar com muita precisão é que faz com que essas empresas ganhem uma vantagem competitiva impressionante. Então, se vocês têm algum assunto que vocês deveriam olhar com cuidado para suas empresas, a minha recomendação é comecem com o recrutamento. Tá? Recrutamento vai ser importante para qualquer organização, especialmente nesse mundo de tecnologia e pesado em tecnologia. É isso. Foi uma conversa muito rápida, a gente tinha pouco tempo, mas eu espero que tenha sido suficiente para despertar a curiosidade de vocês sobre o tema de uso de dados em recrutamento.